Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos aí para mais uma live. Nós estamos aguardando aí a Antonieta chegar. Nós estamos nessa semana então de bate-papo carismático especial, né? Falando sobre vida de oração, vida de intimidade com Jesus. Nós tivemos aí ontem a presença do Brazos, né? Foi um momento muito legal, um momento muito bacana. Presença da Antonieta, da Canção Nova, e nós vamos falar um pouquinho sobre o poder da oração profética. E hoje a nossa live vai ser fantástica. Boa noite, irmã. Boa noite, a paz. A paz de Jesus, minha querida, seja muito bem-vinda no nosso bate-papo. Muito obrigado por estar participando conosco, muito obrigado por aceitar esse convite. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos juntos, né, partilhando a graça de nosso Senhor, aquilo que Ele realiza em nós, né? A gente partilha porque a gente vai crescendo uns com os outros. Amém, glória a Deus. Essa semana é a semana especial onde nós estamos falando sobre vida de oração. Nós tivemos na segunda-feira a presença do Betinho, ontem do Brás Oz e hoje a sua ilustre presença, né? Então, que alegria ter você conosco aqui hoje. Eu, particularmente, tenho uma admiração muito grande por você, né? Pelo seu ministério, as suas pregações. Então, assim, muito obrigado mesmo, em nome de toda a nossa diocese, de toda a renovação carismática católica. Eu que agradeço a oportunidade, né? Nós, na nossa limitação, a gente colabora com aquilo que a gente pode na igreja, né? Estamos juntos, na mesma pegada, na mesma luta, com a graça de Deus. Amém, glória a Deus. Para quem está chegando aí na nossa live, nós temos uma setinha logo aqui embaixo. Você pode estar enviando essa live para os seus amigos. O pessoal lá do seu grupo de oração envia para todo mundo. Chama o pessoal lá no WhatsApp, porque hoje a nossa live vai ser muito boa. A nossa live vai ser fantástica. Eu falei, Ai, né, meu Deus. que essa semana, irmã, vai ser uma semana que vai de fato mudar a nossa vida de oração, né? Então nós estamos aprofundando, nós estamos entendendo mais para a gente ser mais fiel na nossa vida de oração. E para quem ainda não te conhece, irmão, eu creio que a maioria aqui, se não a totalidade, vai te conhecer, mas se tem alguém que ainda não te conhece, gostaria então que você se apresentasse para o pessoal aí que está no nosso bate-papo carismático. Sim, eu sou Antonieta Sales, eu sou natural da Bahia, nasci na cidade de Jequié, sou casada há 32 anos, sou mãe de 4 filhos e avó de 4 netos, sou missionária da comunidade Canção Nova há 23 anos, com a graça de Deus, e hoje eu moro na missão, na nossa sede aqui na cidade de Cachoeira Paulista. Amém, glória a Deus. Pelo sotaque seu, já dá para a gente imaginar mais ou menos de onde você é, né? Pois é, fora tantos anos da minha cidade, da minha terra, mas não perdi o meu sotaque. Amém, glória a Deus. E, irmã, eu acho que o tema hoje caiu assim muito bem, né? Para você, você já fez algumas pregações, alguns conteúdos sobre essa questão de intercessão profética, de oração profética. Então, hoje a nossa live vai desenrolar bem. E para a gente começar já esse bate-papo, eu queria fazer uma pergunta, né? Para a gente entender melhor o que é oração profética. Fala um pouquinho disso aí para nós, minha querida. Olha, antes de te dar o conceito direto do que é a intercessão profética, eu queria só lembrar para todos que estão conosco nessa partilha nesta noite, que todos nós somos chamados a interceder. Todos Amém. nós, todo batizado é chamado a interceder, a se pôr na brecha, como diz o Sim. profeta Ezequiel, lá no capítulo 22, no versículo 30, onde o próprio Deus diz, né, tenho procurado entre eles alguém que construísse o muro e se detivesse sobre a brecha diante de mim, em favor da terra. Ou seja, Deus, ele procura intercessores. Deus, ele procura um coração
que possa se colocar de fato na brecha, assuma uma causa que é a causa de Deus, que é a causa do coração de Deus pela oração. E é interessante que o profeta diz, né, que construísse um muro, veja, não é um muro físico, mas é uma construção no mundo espiritual. Olha só, intercessores, nós que somos chamados a interceder, essa construção para reparar essa brecha não é no mundo físico, não é uma rachadura, não é numa parede, no muro físico, mas é no mundo espiritual. Por quê? Sim. Porque nós deixamos brechas, o mundo deixou a brecha da negligência, do pecado, das dúvidas, da incredulidade, da falta de fé, das indiferenças, da murmuração, enfim, tudo aquilo que nos separa de Deus por causa do pecado é uma brecha que abre nesse mundo espiritual, que precisa ser reparado, que precisa ser reconstruído, que precisa ser reformado diante do Senhor. Então, a posição do intercessor é estar na posição aonde o Senhor quer para reparar essa brecha, reparar essa brecha pela intercessão, pela oração. Então, Deus, ele procura intercessores, ele procura pessoas que assumam essa graça de interceder diante de tudo isso para reparar essa brecha no mundo espiritual. Pessoas valentes, espirituais, cheias de fé e que tenha a disponibilidade de caminhar segundo o Espírito de Deus. E aí a gente entra no conceito do que você me perguntou, o que é intercessão profética. Então, vou dar só um exemplo. Nós que fazemos parte também do Ministério de Intercessão, independente de sermos intercessores, todos chamados a interceder, os grupos de intercessão geralmente recebem os pedidos da intercessão, tem a caixinha de oração onde nós oramos por todos aqueles pedidos, como é na Canção Nova, milhares de pedidos chega do mundo inteiro que enche uma barca no centro de evangelização. Todas as nossas capelas têm caixinhas de oração. Não é verdade? Até aqui na minha casa, no meu altar, tem uma caixinha de pedido de oração. Então, a gente ora por esses pedidos, mas a intercessão profética é aquela onde o intercessor se coloca em oração para interceder pela intenção do que está no coração de Deus. Então, quando nós entramos em intercessão profética, nós não vamos orar por aqueles pedidos que nós recebemos, ou até por aquelas notícias do que nós estamos vendo acontecer no mundo, mas nós escutamos o que Deus quer para orar pela intenção daquilo que está no coração de Deus, não é aquilo que é vontade do intercessor ou o pedido que chega, mas quem envia o pedido é o próprio Deus. Veja, meu querido Miller, é Miller, né? Isso. Pode chamar Miller. Pode chamar Miller. A intercessão profética é uma arma secreta no coração de Deus para esses tempos. Então, você que é chamado a interceder, precisa, de fato, estar atento, atenta a esta realidade. A intercessão profética é uma arma secreta, porque o diabo não sabe o que está no coração de Deus. E quando Deus revela no grupo de intercessão profética aquilo que ele quer para os intercessores entrarem na brecha, então, poderosamente, a graça, ela é redobrada. E é um mistério. Eu não estou dizendo com isso que a gente para de interceder pelos pedidos ou que
tem uma diferença de unção, de graça, porque pode passar essa dúvida Sim, ou se achar isso, não é na cabeça, mas não se sim. trata disso. É uma estratégia de oração que Deus conduz como Ele quer. Ô, irmã, uma dúvida, eu acho que vai ser uma dúvida também de outras pessoas. Às vezes, na dinâmica do grupo de oração, por exemplo, eu sirvo a Deus no ministério de pregação, né? E você está falando aí sobre a intercessão, sobre a oração. E às vezes a gente pensa assim, né? Eu sou pregador, então, né? Às vezes a gente pensa que não precisa orar tanto, às vezes pensa assim, eu não sou intercessor. Mas eu te pergunto, todos nós somos chamados a interceder? Todos nós somos chamados a ser intercessores? Com certeza, com certeza. Olha, é impossível, porque eu também, né, Deus dá a graça de atuar no Ministério da Intercessão. Eu também faço parte do Ministério de Música, canto no coral Canção Nova, sou contralto, entendeu? E são ministérios que automaticamente nós estamos à frente intercedendo, porque é impossível você pregar a palavra de Deus e você não orar com a palavra que você pregou depois pelo povo e por tudo que está acontecendo. É impossível você estar ministrando a música e na ministração você não exercer a graça da intercessão em favor de um povo de Deus, não é? Amém. Então, é importante nós termos essa consciência de que todos nós somos intercessores nesse sentido. Sim, sim. Então todos nós somos chamados a travar esse combate na oração, né? Exatamente. E não pode existir dúvidas a esse respeito, não é verdade? Não pode existir dúvidas no nosso meio. Não é verdade? Quando nós vamos rezar o texto, é um exemplo. Vamos rezar o texto em família, não é? Nesse tempo, né, que as pessoas estão despertando, Deus permitiu até que tivéssemos vivendo esse tempo para muita gente abrir as portas da sua igreja doméstica que estava fechada, não é verdade? Sim. Então, vamos rezar o texto em família. Um ou outro não começa a colocar as suas intenções particulares ou até da família. Isso é intercessão. Isso é se colocar na brecha também. Amém. Então, isso precisa ficar claro entre nós, não é verdade? Precisa ficar claro entre nós que essa graça Deus procura e nós precisamos corresponder àquilo que é do próprio do coração de Deus. Amém. Irmã, tem uma passagem da Bíblia, né? Eu vou ler um trechinho aqui, um versículo que diz assim: a vitória no combate é conquistada pela força da oração. Vou ler mais uma vez porque esse trecho é muito bonito. A vitória no combate é conquistada pela força da oração. E aí, eu quero entender melhor que combate é esse que essa palavra de 1 Macabeus, capítulo 3, versículo 19, quer dizer. Que combate é esse? Nós precisamos ter claro no nosso coração, na nossa vida, que o combate que nós travamos não é contra as pessoas, não é contra o irmão, não é contra a irmã, não é contra o coordenador do grupo de oração, não é contra o seu chefe do trabalho, ou talvez aquele colega de trabalho que azucrina a sua paciência, não é contra os vizinhos. Nós não combatemos contra as pessoas. O nosso combate é contra o maligno espalhado pelos ares, em todos os lugares. É contra o inimigo de Deus e contra o nosso inimigo. Nós travamos uma batalha espiritual. E para vencer esta batalha, nós só venceremos com armas espirituais. Nós temos que ter essa ciência. Nós não vamos vencer essa batalha brigando um com o outro, com a foice, com o machado ou com a metralhadora. A nossa arma são armas espirituais e, como diz São Paulo, eficazes
armas eficazes capazes de destruir as fortificações de Satanás. Então, a luta nossa, o combate ele é espiritual, e combate espiritual nós só vencemos com armas espirituais. É por isso que no primeiro Macabeus, no capítulo 3, versículo 19, ele é bem claro que diz que a força desse combate não depende do número dos soldados que está nessa guerra lutando, mas é da força que desce do céu. Amém. Qual é a força que desce do céu? A do Espírito Santo de Deus, que capacita o guerreiro a lutar com as armas espirituais que o próprio Deus nos confiou. Talvez você vá perguntar, e que armas são essas? Meu querido, minha querida, a primeira é essa aqui, ó. Bíblia Sagrada, a palavra, a espada do Espírito, que é uma arma de defesa e de ataque. Não é verdade? Sim. Arma de defesa. Então, palavra de Deus. Aqui, ó. Qual é a sua arma? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui são terços que fica aqui no altar. Quando a família vai rezar, cada um pega o seu. Entendeu? Então, isso é uma arma espiritual. Esses dias eu estava falando para meu neto. Não é para balançar o terço, isso é uma arma para você contar aqui, ó, cada Ave Maria nessa luta, nessa guerra. Então, se o soldado no exército, com guerra ou sem guerra, ele treina com a arma, ele limpa a arma, ele fica com a arma nas costas para ver quanto tempo ele aguenta com o peso da arma. Imagina na guerra espiritual se nós não estivermos adestrado com essas armas, nós vamos quebrar a cara e vai perder a guerra. Então precisa estar adestrado com a arma da palavra de Deus, não é verdade? Adestrado com o Santo Rosário, porque o Rosário é a arma que amarra Satanás. A Eucaristia, não é verdade? Embora nós estamos nessa dura obediência, dessa quarentena da hipocrisia, isso são conceitos que eu, Antonieta, estou dando. Dura obediência em um tempo da quarentena da hipocrisia. Então, nós estamos comungando espiritualmente, mas isso tem nos fortalecido, porque é uma arma que nós precisamos usar constantemente, né? Grupo de oração, a sua vida sacramental é uma arma poderosa. Então, independente de você estar no ministério de intercessão ou não, queira ou não, o cristão, ele está no meio dessa guerra espiritual, dessa guerra sobrenatural. Ainda bem que o nosso Deus não permite que a gente veja com esses olhos. E olha que eu tenho um olho grande, né, Mila? Tem um olho grandão. Se eu visse, não suportaria ver. Não suportaria ver. Inclusive, eu quero até partilhar um pouco contigo, uma época que eu estava contigo e com todos os irmãos que estão aqui conosco, uma época que eu estava travando uma luta tremenda, ferrenha, uma luta espiritual, junto com a luta física, porque o demônio usa de pessoas, não é verdade? Para nos confundir, para nos atacar. Isso foi antes de eu entrar na comunidade Canção Nova. Antes de eu entrar na comunidade, era muito atuante já na liderança da Renovação Carismática Católica na minha diocese de Jequié, e etc, etc. Então, em uma dessas noites, eu tive um sonho com o arcanjo São Miguel, que está aqui do meu lado. Essa imagem é bem antiga. Essa imagem foi o padre Zé Augusto que deu de presente para mim e para meu esposo. Deve ter... Acho que... né? Ela deve ter uns 20 anos. Tem 23 anos que eu estou na comunidade, vai fazer 24, acho que ela tem uns 20 anos, essa imagem. Aonde a gente muda de cá para lá e para cá, ela vai eu. Então eu tive um sonho com o arcanjo Miguel. Sonhei, eu ouvi um barulho. Sabe aquele barulho quando você escuta a espada batendo nos filmes épicos? Eu escutei aquele barulho. E no sonho eu via que a casa estava toda clara, parecendo que todas as luzes estavam acesas. Aí eu achei que meu marido estava
estava assistindo televisão. Aí levantei, vi que ele estava deitado e falei assim, ele deve ter esquecido a televisão acesa, ligada. Levantei e fui na sala, vi que a televisão estava desligada, voltei, deitei e continuei dormindo. Quando eu durmo, volto o sonho de novo. E era quando... Isso é tão assim confuso que parece que eu estava acordada e ao mesmo tempo dormindo. Sabe quando você vive uma realidade que parece que é sonho, que é real? Sim. Então, quando eu voltei a dormir, ouvi de novo e eu abri os olhos. Então, em cima de mim, como se eu estivesse vendo assim, eu abriu uma nuvem, de um lado, uma nuvem muito negra, e do outro lado, do outro lado, alguém está dizendo que não está escutando eu falar direito. Você está me escutando bem? Está ouvindo Eu estou baixo, alguma escutando coisa bem. assim? O pessoal que está Pois é. acompanhando aí, deixa o comentário aí se está dando para ouvi-la bem. Para mim aqui a conexão tá muito boa. A sua conexão, o seu áudio está muito bom. Pessoal, dá Eu um também feedback aí para a gente. Eu também Vai. estou te escutando bem, até por causa do horário, né? Meu marido falou, nossa, tu já fala alto demais. Eu falei, pois é, né? Então, eu ouvi uma nuvem negra, 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 negra mesmo. E do outro lado, chegando uma nuvem clara, brilhante, e um braço que eu não existe, não parece a cor da pele humana, mas um braço muito forte, com uma espada gigantesca, que ia batendo naquela nuvem negra, como lutando, expulsando aquela nuvem negra, e uma voz belíssima falando comigo. Repete comigo. Valei-me São Miguel, Gabriel e Rafael, defendei-me no combate, lutai em meu favor. Aí mandava eu responder. Eu repeti, valei-me São Miguel, Gabriel e Rafael, defendei-me no combate, lutai em meu favor. E eu acordei com essa oração, essa jaculatória, não é? Repetindo ali no meu coração, falei, meu Deus, era o braço de São Miguel dos Arcanjos lutando contra toda aquela força maligna espalhada nos ares. E na época eu fazia um programa que tinha uma rádio comunitária na minha paróquia, eu fazia um programa oracional meio-dia, que chamava Dai-nos a Bênção, eu rezava, intercedia pelo povo, e eu já entrei na rádio repetindo essa jaculatória, rezando essa jaculatória. Inclusive, até no nosso devocional de São Miguel Arcanjo, tem esse meu testemunho, porque foi uma realidade Sim. do que eu estava vivendo e que Deus revelou ali em sonho. O combate é espiritual, então é arma espiritual, é oração, é jejum, é jaculatória, é tudo aquilo que Deus nos oferece para vencer as forças do maligno que estão por aí, né? Está por aí. Sim. Irmã, uma coisa, quando você falava, né, que se a gente não se revestir das armas, nós vamos morrer nessa luta. O Papa Bento XVI, ele tem uma frase que eu gosto muito, que diz: vida de oração para um cristão é questão de vida ou morte. Ou seja, para nós, nesse combate espiritual, se a gente não ter vida de oração, nós vamos morrer nesse combate, não é isso? Não chega nem começar a lutar, porque no primeiro ataque já está ali, ó, dado a morte e morte eterna. O pior, Miller, é isso, né? É a É isso. morte eterna, não é? Inclusive, o Padre Jonas, ele criou o método, a Bíblia foi escrita para você, ou a Bíblia no meu dia a dia, que era um documento Sim. interno da comunidade, que virou um livrinho para ensinar Isso. muita gente, né, na simplicidade, mergulhar na intimidade com a palavra de Deus. E lá no livrinho o padre fala, olha, a gente tem que botar na cabeça o seguinte: do mesmo jeito que eu preciso me alimentar, comer, não é, para estar bem com o físico, eu preciso também me alimentar da Sim. palavra de Deus. Então, tem que ser assim. Se eu não comer, se eu comer, eu tenho que ler a palavra. Se eu não ler a palavra, eu vou ficar sem comer. Para a gente entender da necessidade, né, que temos que guerrear com a palavra de Deus, essa espada do Espírito,
que nos ajuda a aumentar a fé e lutar contra o inimigo de Deus e nosso inimigo. Então nós precisamos de fato usar a oração, porque a oração é uma arma poderosíssima nesse combate, né? Então nós temos que nos revestir mesmo, tomar posse de que nós somos intercessores, o Senhor procura por esses intercessores, nós corresponder a esse chamado, né? De sermos íntimos do Senhor e travar esse combate espiritual. Exatamente. É um combate diário, nós não podemos brincar com isso, não podemos ser incrédulos, não podemos ser indiferentes, porque, Miller, a indiferença tem crescido assustadoramente. Verdade. E a indiferença, ela é um pecado grave, a indiferença, ela mata. Então, é preciso ter muito cuidado e estar atento. Nós não podemos ser indiferentes diante de toda essa situação. Olha, hoje mesmo na homilia da Missa das 7, o padre José Augusto celebrando com o Evangelho do Dia, que foi assim fortíssimo. Eu até fiz um pôster, né, com 2 versículos e coloquei lá como ele falou. Aqui, olha, por que é fácil a gente obedecer às leis civis e não obedecer às leis de Deus? Não é verdade? Porque é verdade. as leis de Deus vai nos levar para a vida eterna. E a nossa luta é essa, para conquistar a vida eterna e ir para o reino ao qual nós fomos criados para ser. Só que tem nesse percurso, nesse caminho, alguém que não quer que a gente chegue lá, que é o inimigo de Deus. E é por isso que nós estamos nesse embate, nessa guerra, nessa luta. E a gente não pode vacilar. Não podemos vacilar. Se a gente vacilar, né, a gente, com certeza, o mal, ele não perde tempo, né? Ele nos sonda a todo tempo. E nesse combate, quando a gente enfraquece na oração, a gente vai deixando de lado, ele parte para cima mesmo. E se a gente não retomar, a gente vai perder essa luta. E isso que você falava, né? A gente se preocupa tanto com as leis, né, externas, as leis do mundo, e a gente deveria, né, e de fato isso é importante a gente cumprir, mas as leis espirituais a gente deveria preocupar mais ainda, porque nós corremos o risco de perder a nossa salvação. Exatamente. E olha, Miller, diante desse tempo que nós estamos vivendo, como eu estava falando com você antes, eu estava pensando esses dias. Deus, ele permitiu e está nos dando uma chance. Deus permitiu, está permitindo vivermos tudo isso e está nos dando uma oportunidade da gente se emendar. Porque cada vez que passa, a humanidade está se distanciando de Deus. E Deus tomando iniciativas e vindo, porque Ele sempre, na sua misericórdia, toma a iniciativa e vem ao nosso encontro porque nos quer nos perder. Só que a gente não pode brincar com a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é como se fosse uma balança. Sabe aquelas balanças antigas que tem 2 pratos? Sim. Um lado a justiça e outro lado a misericórdia, totalmente equilibradas. Porque a gente fica achando que com um conceito de porque Deus é misericordioso, vai passar a mãozinha na nossa cabeça. Não vai, nós seremos julgados pela palavra de Deus, como diz o Evangelho na liturgia de hoje. E a palavra de Deus é clara. Nós não podemos servir a 2 senhores. Nós temos que ser fiéis ao Senhor. Então, a gente não pode brincar. Então, Deus está permitindo, nesse tempo, vivermos tudo isso para que a humanidade se emende, se converta e volte para o Senhor. Eu acredito, irmã, que esse tempo, né, Deus tem levantado grandes intercessores, Deus tem levantado grandes profetas nesse tempo, né? Com certeza, Ele permite isso para algum bem muito maior.
O pessoal que está acompanhando aí a gente em casa, vocês podem estar mandando aí nos comentários as suas perguntas, as dúvidas, que a Antonieta vai estar aqui para nos ajudando para responder as perguntas. Então, manda bastante pergunta aí que ela vai responder para nós. Irmã, um assunto que... Pode mandar as perguntas que a gente vai partilhando. Eu não tenho resposta para tudo, mas a gente vai trocando ideias diante daquilo que a gente experimenta, né? Isso aí. Para mim, isso é o mais importante, né? Diante daquilo manda que a gente pergunta bem difícil aí para a irmã. Ai, meu Deus! Irmã, uma pergunta que muitas pessoas, né, têm dúvida, questionam sobre isso, é que às vezes a gente está nesse combate, né, nessa luta, e em certos momentos bate aquele cansaço espiritual, né? Eu acho que muitos de nós, ou todos, talvez, passamos por esse tempo, né, de cansaço. Fala para nós um pouquinho desse cansaço espiritual, quando a gente está nesse combate e chega esse cansaço espiritual. Eu achei legal essa pergunta sua, sabe por quê? Sim. Porque veja só, esse tempo de secura, nós vamos chamar assim, né? Esse tempo de secura, né? Esse tempo de falta de gosto com as coisas que acontece com todos nós, com todos. Esse sentimento de sentir a ausência da presença de Deus, não é verdade? Tudo Sim. esse tempo nós passamos e sentimos. A gente vê o testemunho de Madre Teresa de Calcutá, né, que dizia, que falava que ficava horas diante do Santíssimo Sacramento e não sentia nada. Sim. A minha conterrânea, Santa Dulce dos Pobres, que também fazia a mesma experiência de dizer que não sentia nada. Não. E vou para uma pessoa que está viva, que moro com ele, o Monsenhor Jonas Habib. O tempo todo ele fala para nós, que as pessoas pensam que ele vê Deus, fala com Nossa Senhora, flutua e etc, etc. E ele fala que é natureza. Quando dá 40% dele, que ele vai lá com mais 40%, que é natureza. É natureza, é ali, ó, natureza, para conquistar a graça. Sabe por quê? Porque o tempo todo a gente só quer receber as consolações de Deus. É verdade. E aí a gente vai ver na vida dos santos, a gente vai ver numa vida lá de Jeremias. Gente, o profeta Jeremias fugiu de medo, entrou em depressão, ficou lá com medo de um bilhetinho que recebeu de Jezabel. Jezabel mandou um recado: vou te matar. Correu de medo. Entendeu? Então a gente vê os profetas dos santos que passaram por esse tempo de aridez, passaram por esse tempo de falta de gosto, de fato de não sentir a presença de Deus. Só que é um tempo, presta bem atenção, meus irmãos que estão aí conosco, é um tempo onde Deus está trabalhando em nós. Sim. É um tempo onde Deus não deixou de trabalhar no nosso coração, na nossa vida, na nossa alma. O próprio São Paulo vai dizer: todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se Deus permite vivermos um tempo desse, é porque Ele, de fato, quer tirar um grande bem da nossa vida, não é verdade? Então, sim, a gente precisa, não é, entender que nesse tempo de aridez, nesse tempo de solidão, digamos assim, nesse tempo de sentir-se abandonado por Deus, eu estou falando isso porque eu também experimento isso, já experimentei e sei que vou continuar experimentando, e isso vai diferenciando, né, de graus na nossa vida, não é verdade? Então, nós precisamos entender que, nesse tempo, nós precisamos desprender de tudo aquilo que na nossa vida não proclama o senhorio de Jesus. Por quê? Porque um tempo desse é uma janela aberta
para o pecado. Para o Sim. pecado entrar com violência na nossa vida. Então, nós precisamos também entender que em um tempo desse, de solidão, de abandono, de secura espiritual, de cansaço espiritual, de desânimo espiritual, do que você quiser chamar, é um Sim. tempo que você precisa trabalhar em você o desprendimento de tudo aquilo que não proclama o senhorio de Jesus na sua vida. Outra coisa, é um tempo que nos ensina a buscar a Deus. Por quê? Porque tudo por aquilo que Deus é. Deus, não por aquilo que ele pode oferecer. Sim. Mas por aquilo que ele é Deus, É. não por aquilo que ele pode nos dar, consolação. Porque talvez Deus nem queira que a gente sinta consolação nenhuma aqui, como Sim. Madre Teresa de Calcutá, mas que a gente vá sentir a consolação só na eternidade. É Também é verdade. um tempo que nos ensina a se abandonar em Deus, deixar tudo e ficar com Deus. A mística Elizabeth da Trindade que falava muito isso, né? Deixar tudo e ficar só com Deus, só com o Senhor que Lindo isso. basta. Não é verdade? Deixar tudo e ficar só com Deus. Então, a aridez espiritual também nos ensina na conquista da humildade, porque Sim. senão a gente vai achar, né? Nossa, eu sou intercessora, então sou a poderosa, eu estou podendo, eu tenho a força, eu falei, choveu canivete. E não é assim, né? Tem que botar o joelho no chão, reconhecer o nosso nada, buscar a humildade, porque a humildade é uma arma contra o orgulhoso. Quem é o orgulhoso? Lúcifer. Ele é o orgulhoso. Então, nós temos que nos buscar nos assemelhar à humildade da Virgem Maria e de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho dela. Olha, irmão, muitas pessoas aí comentando que estão passando por esse momento. Olha só, né? Então, muito providencial essa Pois pergunta. é. Uma explicação que eu ouvi outro dia, irmã, inclusive, não lembro qual padre da Canção Nova, né? E aí, logo depois da Páscoa, e aí ele falava, né, que Maria Madalena foi a que foi no túmulo, né, ainda de Sim. madrugada, visitar Jesus. E aí ele apresentava algumas hipóteses por que Maria Madalena foi lá, né? Mesmo Jesus estando morto, e a gente poderia perguntar, né, que ele estava morto, não faria mais nada. E aí a explicação dele foi assim, que Maria Madalena acreditava em Jesus fazendo milagre ou não, sentindo a presença dele vivo ou não. Então, assim, ela acreditava nele fielmente. Então, assim, a vida de oração tem que ser assim, como Maria Madalena, né? Sentindo ou não, vendo ele realizando ou não, mas assim, por aquilo que ele é, pela experiência que nós tivemos com ele. Exatamente. Não por aquilo que ele pode nos dar. Porque, Justamente. Senão fica repito, interesseiro. exatamente, repito, de repente nós não teremos consolações aqui, só no céu. Mas não é Só. por causa disso que a gente vai deixar de rezar, que a gente vai deixar de buscar o Senhor pela oração. Não tem outro meio. Como é que se busca o Senhor? Pela oração. E, como você falou, eu vi rapidinho aqui muita gente dizendo, eu estou assim, eu estava assim. Veja, nós estamos nessa dura obediência, que, como eu disse, é o conceito que eu dei, dura obediência, e a gente está obedecendo porque a gente está trilhando um caminho para a santidade, porque nós queremos ir para o céu. E isso é Sim. exigente e exige obediência, não é verdade? Quem Sim. obedece não erra, quem obedece, a obediência gera santidade, mas é uma dura obediência a uma lei civil que está nos obrigando a passar por esse tempo para cuidar de saúde, enfim, todas as Sim. orientações aí que os ministérios da saúde têm dado. Mas é uma dura obediência. E dentro de uma quarentena hipócrita. Esse é o meu conceito. Dentro de uma quarentena hipócrita. Então, tem muita gente adoecendo dentro de casa. Estava Sim. vendo em uma pesquisa que nesse tempo, olha, começou em março a quarentena, Isso. não é?
dia 19 de março, se eu não me engano. 18. Abril fez, não é? 18, fez acho que varia de estado, não é? Estados. Abril fez um mês, estamos adentrando aqui no estado de São Paulo, em maio, e 2 meses logo. pois é, 2 meses fechado, o índice de divórcio alarmadamente cresceu. Divórcio e pecados. Filhos e filhas que potencializou a sua vida de pecado, do vício, Sim. inúmeros vícios que está levando essas almas saírem da presença de Deus, saírem da graça. Então, Sim. é nesse momento aí que nós temos que entrar no combate da oração, porque se nós não rezarmos, todos nós, independente de quem quer que seja, vai entrar em uma situação desastrosa dessa. Por quê? Porque o pecado mata, e é a morte pior do que o vírus chinês. Pode matar. Verdade. Exato. Irmã, o pecado é pior do que o vírus chinês. Por quê? Porque a morte do pecado vai levar para o inferno. É verdade. E se você morrer de vírus chinês, na graça, vai direto para o céu. Agora, se morrer de pecado... Não tem jeito. Nós temos 2 perguntinhas aqui, né? Primeiro ele fez um comentário, né, que está caminhando para o ministério de intercessão, né? E que Deus lhe dê a sabedoria para ele abraçar, né? Mas, assim, uma coisa que eu partilhava outro dia, né? É que, assim, nós não fazemos uma formação do ministério de intercessão para eu me tornar um intercessor. Na verdade, nós somos intercessores, né? A formação, ela vem aperfeiçoar, né? Mas intercessor nós já somos, né? Questão dessa Exato. divisão, né? Igual algumas pessoas são chamadas ao ministério, né? Dentro das comunidades, dentro, né, do grupo de oração, também é a mesma coisa, né? Deus já deu aquele ministério. A formação, ela não vai fazer, né, um intercessor, ela vai apenas formar. E a outra coisa que a Gabi pergunta aqui, como saber, como alguém sabe se é intercessor? Como discernir, então, esse ministério? Olha, eu creio que o discernimento vem do próprio chamado do coração do intercessor. Entendeu? Não dá Sim. para você falar assim, eu vou botar a mão na cabeça, rezar por você, para Deus dizer de que ministério você é e fazer parte. Não! Quando Deus chama, lhe coloca, e você, quando vê, você vai andando, você vai fazendo, a coisa vai acontecendo. É igualzinho a cura dos leprosos, né? Que eles foram andando no meio do caminho, eles receberam a cura e um só voltou para agradecer. Então, ministérios são assim. Quando você vê, você vai caminhando. Comigo foi assim. Quando eu menos esperei, eu estava lá no grupo de oração pregando, entendeu? E, é claro, depois vem, como você falou, a formação, o estudo, porque independente do ministério, é muito importante o estudo da palavra, da doutrina da Igreja Católica. Então, nós obrigatoriamente temos que estudar, não é verdade? Para nos fortalecer, mas o discernimento é você realizando, você vendo a graça de Deus acontecendo através do seu coração dócil em servi-lo naquele ministério que ele está te chamando. Então, se você se sente chamado, não espere, já faz, já acontece. Sim. Outra pergunta é como, então, né, nós podemos ser dóceis ao Espírito Santo? Deixando ele fazer o que ele quiser da sua vida. Igual Nossa Senhora. Nossa Senhora perguntou para o anjo, vem cá, ô Gabriel, como é que vai acontecer isso na minha vida? Foi o que o anjo falou, o Espírito do Senhor descerá sobre ti. Então é isso. Então, o batizado precisa ter essa convicção que eu tenho o Espírito Santo, então eu vou me abrindo com docilidade a fazer a vontade de Deus,
através dos passos que eu estou no dia a dia, no cotidiano, naquilo que eu faço. É com essa docilidade, não é, que a gente vai percebendo o nosso caminho diante de Deus. Não existe uma norma assim, ó, primeiro esse. Não. A regra já foi dada, que é ali os 10 mandamentos, as orientações que a igreja nos dá. O restante é a gente ser livre para fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é simples e é clara. A gente é que complica. A vida de Deus, ela é simples. É verdade. Cada é que complica, e muitas vezes a gente inventa um monte de coisa para não fazer a vontade de Deus, que é tão simples. A gente que não quer fazer. A gente fica arrumando a desculpa muitas vezes, né? A gente põe desculpa, deixa para amanhã, para depois, não é verdade? Vai orar em cima, embaixo, ao redor, em torno, não é verdade? É verdade. E vai deixando a graça passar. Irmã, eu tenho uma pergunta para fazer agora. Eu estou lendo aqui esse livro, creio que você conhece. Esse livro é muito bom. Eu achei tão fantástico, né? Às vezes nós temos tantas indagações, tantas coisas que incomoda a gente, né? E a gente quer resolver de forma humana. A gente quer resolver com as nossas forças humanas e não é por aí, né? E eu te pergunto para você, né, em cima desse livro aqui, e se nós, né, Renovação Carismática Católica, novas comunidades, e se nós, igrejas, se nós cristãos, e se a gente orar, né, o que aconteceria se nós fôssemos mais profetas na intercessão e na oração? O céu move em nosso favor quando nós entramos em oração. Então, glória. A igreja, por excelência, não é? Ela é orante. Não é verdade? A igreja, por excelência, ela está voltada. Qual é o objetivo da igreja? Está voltada em adoração ao Pai, em louvor ao Pai, em oração ao Pai. Então, isso é o normal da nossa vida. Se nós orarmos, meu Deus, estaríamos muito melhor o mundo. E olha, que não está pior, porque tem muita gente orando, graças a Deus. Amém. Muita gente orando, graças a Deus. Por isso que não dá pior. E assim, eu tenho certeza, né, que nesse momento, nessa live de hoje, Deus assim está levantando, assim, a mim em particular, que essa semana Deus tem tocado muito na vida de oração, e eu creio que o pessoal que nos acompanha tem levantado muitos intercessores mesmo, pessoas que talvez estavam com a vida de oração fraca, estavam com a vida de oração mais ou menos, e eu acredito muito que Deus, nesse tempo de pandemia, nessas lives, está levantando pessoas que vão combater de verdade, né? Pela igreja, pelo mundo, pelas dificuldades, né? E Santa Teresa de Ávila, né, ela estava no momento ali da reforma protestante, aquela coisa toda, e ela se perguntou, eu mulher, né, na época a mulher não tinha tanta voz ainda, o que eu posso fazer para mudar toda essa realidade que está acontecendo na igreja, dessa protestantismo avançando? E aí ela escolheu uma coisa, eu quero ser santa, né? Eu vou contribuir então com a minha santidade e orando, né, no mosteiro, chamando as irmãs para orar. Então, às vezes, quando nós olhamos, por exemplo, essa pandemia, o que a gente pode fazer? Nada, nossa, não tem nada para fazer. Podemos sim, né? A nossa oração, ela tem poder, a nossa oração tem que ser realmente uma oração profética. Exatamente. Olha, tem gente perguntando o nome do livro. O nome do livro, E Se Orarmos, do padre Roger Luiz. Você pode comprar através da loja Canção Nova, né? loja.cançãonova.com. Não é? Porque se tiver uma loja física aí perto de você, dá para ligar e o pessoal tem entregado a quem pede, né? Porque nós estamos nessa luta aí. Mas o nome do livro é E Se Orarmos, não é verdade? Sim. Então, diante disso que você colocou, Miller, uma coisa que o intercessor precisa saber. Nós somos chamados a interceder, nós vamos interceder, nós vamos orar.
Mas não espere, meu filho, minha filha. Às vezes Deus desperta o coração de muitas pessoas que ela nem sabe dar um nome, dar uma situação, e ela fala, nossa, me veio isso no coração, e não rezou. Reze! É isso, esse despertamento o Espírito faz o tempo todo no coração das almas. É só você ficar atento, atenta àquilo que Deus ele está fazendo. Isso é intercessão profética. Quer ver um exemplo? Santa Faustina, Deus revelou para ela uma cidade que seria destruída. E ela começou a clamar a Deus para que aquela cidade não fosse destruída. Sim. E foi naquele momento que Jesus ensinou para ela o terço da misericórdia. Então, o terço da misericórdia nasceu de uma experiência de uma intercessão profética lá com Santa Faustina. Entendeu? Então, às vezes, Deus coloca isso no coração. Vou dar um exemplo. O meu grupo de intercessão profética aqui em Cachoeira Paulista. Os grupos, eles são pequenos. 3, 4 pessoas. É assim, às vezes as pessoas querem criar um ministério e quer uma multidão de gente, isso não existe. Não é? Onde 2 ou 3 estiverem unidos, não é verdade? Sim. Entendeu? Então, Deus mostrou para nós uma situação que nós precisávamos orar por causa de um ponto de tráfico na cidade. E nós oramos durante um ano. Foi um ano diante na presença do Senhor, clamando a Deus por essa revelação que ele mostrou que precisaria, não é, que orasse. Um ano depois, nós vimos a ação de Deus desbaratar aquela situação, resolver o problema, entendeu? E a gente viu a libertação do que Deus aconteceu. Amém. É outra coisa também que a gente precisa entender. O tempo, a hora, os minutos e os segundos pertencem a nosso Senhor. Nós estamos muito fissurados a querer obrigar a Deus a realizar as coisas no nosso tempo, na nossa hora. E não é assim. É no tempo e na hora de Deus. Nós somos muito avechados. E por causa da tecnologia, tudo a gente quer para ontem, não é verdade? Tudo a gente quer para agora. Só que o tempo de Deus é diferente, a gente não pode mandar em Deus. Foi assim que o próprio Deus falou para Moisés, não é verdade? E olha que Moisés é um homem da Sagrada Escritura chamado de amigo de Deus. E Deus fala para Moisés, você não pode me manipular com a oração. Eu sou o seu amigo, mas você não pode me manipular. Então, a gente não pode manipular a Deus com a nossa oração. Não é verdade? A oração não é para manipular a Deus, para Deus fazer o que eu desejo. Não. Eu sou livre em Deus e vou usar essa arma poderosa que Deus ele vai agir como Ele quiser, do jeito que Ele quiser, a hora que Ele quiser. Quando nós tivemos o acampamento aqui, que o Ciro John veio para ministrar para nós aquele acampamento, nós fizemos oficinas e treinamentos de oração profética. Não é? Não, nos intervalos. Nos intervalos. Então, era treinamento. E ele chama assim. E qual era o treinamento? Era 1 hora orando ali, pequenos grupos ali. Que delícia. Então, eu estava no grupo. Exato, estava no grupo eu, o Padre Roger, o Fábio, a Rosa, aqui os missionários da comunidade. Então, quando nós estávamos ali orando no nosso grupo, Deus colocou no coração, revelou no coração do Padre Roger uma situação que nós precisaríamos rezar pelo Rio de Janeiro. E mostrou mesmo a situação e nós começamos a clamar. Isso foi no sábado, 6 horas da tarde, naquele intervalo depois, não é? No intervalo depois da missa, entre 6h30 até as 8 horas, foi ali. E nós oramos, clamando. E entregamos tudo a Deus. Na segunda-feira, quando liga-se a televisão, não sei se você vai recordar, o povo que está aí vendo vai recordar, está lá a notícia
de um filho de Deus que sequestrou o ônibus, estava lá naquela ponte, com as pessoas lá naquela ponte, ameaçando matar, tacar fogo, não sei o quê, e foi aquele, né, desespero. E nós vimos diante daquilo ali tudo que Deus pediu, né, e nós clamamos a Deus ali naquela situação. Infelizmente, aquela alma, não é, morreu, mas deixou de matar todas aquelas pessoas que estavam naquele ônibus ou causar algo muito pior. Mas foi o efeito da oração, porque nós nem sabíamos, mas o Senhor apontou uma situação que Ele queria que orasse por aquela situação que nós nem sabíamos quando nem como ia acontecer. Mas aconteceu e foi menos desastrosa por causa da eficácia da oração naquele dia, eu não tenho dúvida disso. Irmã, se nós orarmos, então nós vamos ver coisas sobrenaturais diante dos nossos olhos e principalmente dos olhos espirituais. Sem dúvida, principalmente a conversão das famílias, principalmente a conversão do coração da humanidade, porque o tempo urge. Eu creio que o maior milagre, o mais necessário dos nossos tempos é a conversão do coração dos filhos de Deus, dos homens e mulheres. É a conversão. Por isso que a gente precisa orar e por isso que o Senhor precisa de intercessores na brecha, reparando as brechas espirituais. É verdade. Irmã, você não vai acreditar que a gente já está chegando em 1 hora de bate-papo carismático. Sério? Parece até que começou na estante. Meu Deus, o bate-papo hoje foi fantástico, irmã. Foi muito bom. Nossa, ia ficar muito tempo conversando aqui. Só que a nossa live do Instagram, ela interrompe depois de 1 hora, então nós temos só 2 minutinhos para nós encerrarmos a nossa live. Então fica aí para você se despedir. E quero agradecer mesmo, né? De coração. Creio que sim. O meu coração, assim, está com um desejo imenso depois dessa live aqui de rezar, de orar mais ainda, intensificar e crescer nessa vida de oração. Então, muito obrigado. Foi um prazer enorme ter você aqui nessa live. Deus abençoe grandemente o seu ministério. Deus abençoe grandemente a Canção Nova. Amém. Eu que agradeço a oportunidade, que Deus nos abençoe e que Deus possa levantar mais corações sedentos de entrar na brecha para reparar essas brechas espirituais na humanidade, no coração da humanidade. Que Deus abençoe a cada um. Amém. O pessoal tá subindo aqui, hashtag Volta Antonieta. Irmã, eles querem que a gente faça mais live com você aqui. A gente podendo, claro, estamos para servir a igreja, a gente pode combinar sim, Miller. Então, Deus abençoe a RCC, viu? Deus abençoe a Renovação Carismática Católica, a Diocese de Minas Gerais, aí na cidade de... Diocese de São João del Rei. Isso, Diocese de São João del Rei. Eu já passei por aí. Que cidade linda, meu Deus. Nossa, já passei por aí porque minha irmã Márcia é daí. Ela está na missão de Portugal, né? A Márcia Costa. Então, nós estávamos indo em missão em Minas Gerais e passei por aí, por São João del Rei. Fiquei encantada com a beleza dessa cidade. Deus abençoe a renovação, a igreja, a diocese daí e todo o povo de Deus. Amém. Ó, vai ter que voltar aqui presencialmente, então. Vamos marcar aí um retiro de oração, retiro de cura interior. Nós queremos sua presença aqui, então. Se Deus quiser. Amém. Lavras também. Um abraço, um beijo pro povo de Lavras. Amém. Eu sou de Lavras aqui, ó. Ah, que legal. Tô falando aqui de Lavras. Irmã, muito obrigado. Um beijo aí. Deus abençoe sua missão aí. Amém. Amém. Até o céu. Glória a Deus. Até o céu.